Primeiro, dando um bom dia, agradecendo imensamente a Máxima Nadim. Ela deixou o Irã há mais de 10 anos, né? 12 ou 13 anos ela vai poder dizer para fugir dessa repressão, Máxima. E eu estava comentando com os meninos, com o Gabriel e com o PG aqui no estúdio, com os nossos ouvintes, que na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, talvez me pegue mais ainda esse tema, né? De o quanto as mulheres eram e são reprimidas nesse regime fundamentalista e agressivo. E enfim, vou deixar a Máxima falar pra gente. Querida, seja bem-vinda. Um bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, sim, a gente tem bastante confusão ao mesmo tempo, e agora que está acontecendo guerra, ficou mais ainda, né? Só que na verdade, 47 anos que a gente está com problemas, tá com o regime islâmico, essa barbaridade que existe 47 anos na nossa terra, e ainda para as mulheres, sim, mas leis, regras rígidas que colocaram para nós, para mulheres. Eu saí de lá do meu país por causa disso, por causa de repressão e essa barbaridade que o regime islâmico tem e contra das mulheres. Então, por isso eu saí quase 13 anos, eu moro aqui no Brasil, em São Paulo, mas metade de mim está lá, porque minha família está lá. Minha família, minha mãe, meu pai estão lá. Então eu tenho, na verdade, não tenho muita notícia hoje, porque a internet é bem fraco. Tem algumas linhas, algumas redes que funcionam, então bem complicado de conectar. Mas a gente já sabe o que está acontecendo lá mesmo. Uhum. Máxima, tu chegaste a ser presa pela polícia da moralidade lá. Eu queria que contasse brevemente essa experiência pra gente, o que ocorreu exatamente, como é que foi isso, por que foste presa e, ao mesmo tempo, já contando um pouco sobre a realidade das mulheres lá, sobre o que tu enfrentaste quando vivia no Irã. Sim, quando que você nasce lá, porque eu nasci depois da Revolução Islâmica, então desde primeiros anos, você já sabe que você tem que obedecer várias coisas. Desde 7 anos, você tem que colocar o hijab de obrigatório, você tem que, assim, muitas leis que você tem que seguir. Mas a gente, nós mulheres, a gente sempre quer, na verdade, lá também, mulheres querem um pouco de liberdade, quer viver para escolher nossa vida. Então, eu também queria muito fazer minhas coisas, sabe? Mas como coisas básicas. Então, eu já... porque eu participava de manifestação, a gente sempre iria para manifestar que nós também queremos ficar igualdade, porque lá, não sei se vocês sabem, mas tem leis, regras, por exemplo, a mulher é metade do homem, de tudo. De herança, de tudo que funciona, a mulher é metade do homem. Então, esse é um preconceito enorme para as mulheres. E você é segundo cidadão da sua terra, sabe? Onde que você nasce. Então, você vai pensar, você vai falar, por quê? Porque eu tenho que obedecer tudo isso. Então, um dia você vai levantar, você vai pegar uma bandeira para seus direitos básicos, que você sabe que você perdeu. Então, que você não tem, na verdade. Então, eu lutava também, mas me levaram por causa de roupa, por causa que eu pareceu, na verdade, meu casaco estava acima do joelho, eu estava com calça e polícia moralidade me pegou, me levou. Então, eu fiquei na prisão. Então, eles fazem isso. Você estava de calça e de casaco e foi presa por causa da roupa? Porque o casaco estava acima do joelho. Imagina, quanto tempo ficou presa? Oi? Só pra gente entender, porque pra gente é tão distante. Você estava de calça e de casaco e porque o casaco era acima do joelho? Calça, exatamente. Calça, casaco, porque estava frio, na verdade. Eu tinha também bota
bem em cima até meu joelho, mas meu casaco, que estava acima de tudo, estava mais um pouco curto tipo em cima de joelho, mas com calça, com tudo. Ainda também meu cabelo não estava aparecendo porque eu fechei, coloquei até testa, uma fita porque estava frio. Mas assim, me levaram por causa disso, porque eles falam, formato do corpo não pode parecer. E esse casaco eu estava acima, então formato das minhas pernas estava aparecendo. Só formato, né? Não tô falando sobre pele, corpo. Claro. Então, por isso a polícia te levou, por causa da tua roupa. Me levou. Porque, na verdade, meu look tava, assim, tava chamando a atenção. Não sei, posso explicar porque para eles você tem que colocar tudo em cima do seu corpo, para não parecer seu formato, para não parecer que você é uma mulher, sabe? Tipo, não chamar atenção. Então, mesmo que eu tava tudo cobrindo, me levaram e até chamaram minha família, meu pai, para tirar. Tem que você prometer que você não vai repetir isso. Então, por causa de coisas muito ridículas, você fica no prisão, você fica na delegacia, eles acabam com sua dignidade como mulher, que você tenta, você estuda. Eu sou bacharelado de Business Management, administração de negócio. Eu estudei, trabalhei, eu tinha 28 anos quando fizeram comigo isso. Então, tem coisas que você vai falar, por quê? Porque eu tenho que viver essa situação tão absurda. Esse não é só eu que passei, várias mulheres passaram essa situação, acabaram com eles e mataram eles também. Vocês com certeza sabem que aconteceu para Mahsa Amini quase 3 anos atrás. Levaram ela pelos fios do cabelo dela, que pareceu do hijab, que eles falaram que não usou o hijab adequado. Então, levaram na delegacia, batendo ela, e depois ficou em coma. Depois 3 dias morreu. Então, a gente perde vida pelas coisas que... Isso que você fala, vocês não dá para entender. Pelo fio do cabelo, pelo corpo, pelo que você existe, pelo você que é mulher, sabe? Então, a gente está lutando 47 anos, desde o primeiro dia que o regime islâmico ficou no poder, colocou essas leis, regras contra das mulheres, e a gente está lutando. Muitas mulheres perderam a vida delas durante 47 anos, e a gente até hoje estamos lutando pelos direitos básicos das mulheres e do povo também. Hoje em dia não posso falar só sobre mulheres que são mais vítimas, mas as crianças, os jovens, que é quase um mês atrás, 40 dias atrás, o regime islâmico matou quase 100 mil pessoas nas ruas, manifestantes, que eles estavam manifestando pacíficos, sem armas, sem violência. E o regime matou muitos jovens, a maioria estava menos de 30 anos. Então, estamos falando sobre um regime cruel, um regime que não tem nenhuma humanidade, não tem um sentimento de humanidade. Eles matam para ficar, eles assim derrubam sangue para ficar mesmo. Crianças, adolescentes, jovens. Então, estamos falando sobre esse tipo de regime cruel. Para quem ligou o rádio agora, a gente está falando com a Máxima, né? Ela é uma iraniana, hoje no Brasil, mas contou pra gente, nasceu lá enquanto esse regime estava e está em andamento, e contando pra gente essas barbaridades, né? De criança, de mulher, de um povo. E o próprio exemplo dela, porque estava com um casaco que talvez mostrasse que ela era uma mulher. Né? O corpo coberto, né, mas tinha a silhueta. Vai lá, Gabriel. Muita gente fora do Irã, né, principalmente muitos ativistas, associam esse conceito da liberdade das mulheres a uma visão
basicamente ocidental, né? Como se fosse cultural do Irã a repressão e que como se as mulheres precisassem aceitar isso de alguma maneira. Como é que você responde a isso, principalmente nesse tempo de guerra? O que você gostaria que a comunidade internacional, e aí governos, imprensa, as ONGs de direitos humanos, o que essas entidades elas precisam entender melhor sobre a situação das mulheres no Irã nesse momento? Na verdade, a gente queremos voltar pela nossa essência. A gente quer voltar para a nossa cultura mesmo. Nada de ocidentalização, nada de essas coisas. A gente só quer dignidade de humano. O povo do Irã, 47 anos, o regime islâmico está acabando com nossa cultura, com nossa tudo que a gente tem. Povo persa não é para hoje, não é só 47 anos. A gente temos cultura de 2.500 anos antes de Cristo. Na verdade, civilização nasceu nessa terra, nasceu da Império Pérsia. Então, eu estou falando sobre um povo de cultura rica, uma cultura milenar que existe da nossa terra. Então, 47 anos, esse regime que está colocando, na verdade, até eu estou falando esse islamismo, essa cultura que não tem nenhum sentimento de humanidade, não tem sentimento, não tem direitos humanos, não existe dessa religião direitos humanos. Eu posso falar isso porque eu vivi dessa situação. Por isso a gente está lutando. A gente não quer nada de ser, porque para mim também chega o povo do Irã quer ficar ocidentalização. Nada a ver com isso. A gente só quer dignidade de ser humano, de ser viva, de ser viver mesmo. Então, se vocês acham esses direitos básicos significa de ocidentalização, vocês são muito atrasados e vocês não sabem o que vocês estão falando. Estão apoiando um regime que não existe direitos humanos dentro desse regime islâmico. Porque eu estou vendo por aqui, pessoas acham que agora está acontecendo essa guerra, que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã porque eles querem lá ficar ocidentalização, ou, sabe? Essa é uma mentira enorme que está na cabeça de as pessoas que não estudam, não pesquisam, na verdade, não tem nenhuma informação, tem algumas informações que já cresceram com isso. Então, temos que abrir olhos, temos que olhar com mais conhecimento, estudam, pesquisam, que o povo do Irã está fazendo que um luto bem profundo, na verdade. Estamos lutando pela nossa cultura persa. Perfeito, até porque a religião, e tu me corrige se eu estiver errado, Máxima, tu conhece muito mais essa história do que qualquer um de nós aqui, mas a religião original da cultura de vocês não é o Islã, né? O zoroastrismo, me parece. Embora hoje grande parte da população iraniana, acredito, seja muçulmana, segue o Islã. Eu queria saber de você, se você é muçulmana, como é que você enxerga o Islã, a religião de boa parte das pessoas lá, se jovens, como tu tem entre 43 e 44 anos, mas uma população que nasceu depois, né, de 1979, se grande parte delas ainda assim se mantém seguindo o Islã, ou se houve algum tipo de revolta em relação à própria religião, e as pessoas seguem outra religião hoje. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tá. Boa pergunta, obrigada. Eu senti que, assim, sabe bem sobre isso, porque original religião que no Irã existia há muitos anos, quase 3.000 anos atrás, que nasceu essa religião, Zaratustra. Então, um profeta que existia, só que 1.400 anos atrás, quando que nasceu o islamismo, e eles atacaram vários países, né, muçulmanos. Então, atacaram o Império Pérsia também. De obrigatório, eles colocaram essa religião para iranianos. Mataram muitos homens,
casaram com mulheres persas e de obrigatório para não morrer eles têm que acreditar que são muçulmanos. Então de obrigatório iranianos acreditaram de Islã. Por isso, sim, tem muçulmanos. Antes de revolução, quando que estava monarquia no Irã, antes de 1979, né, que aconteceu a Revolução Islâmica, existia monarquia e existia islamismo também, porque cresceram, né, já Irã estava islamismo, tinha sunita, xiita e tinha vários de religião também, porque Irã é um país muito antigo, então tem judeu, tem cristão, tem protestante, tem vários tipos de tem Bahá'í. Então antes eles estavam morando juntos com igualdade e com paz, antes de Revolução Islâmica. Quando que aconteceu a Revolução e eles colocaram leis, maioria são mais xiitas, e todo lugar que você vai para estudar, para trabalhar, eles colocam um formulário, você tem que preencher que religião que você segue. Se você não segue islamismo xiita, e você fica na minoria, às vezes eles não deixam você trabalhar, eles não deixam você estudar, são minorias, eles não têm direitos que outros muçulmanos xiitas têm. Eu nasci na família muçulmana xiita, porque, assim, continuaram, né? Então eu nasci. E quem que nasce na família muçulmana não pode sair do islamismo. Eu não posso falar, eu não quero essa religião para mim. Se você fala isso, você fica condenado pela pena da morte. Então, você vai para a execução. Então, de medo, ninguém não vai falar que eu vou sair. Mas mesmo assim, tem pessoas corajosas que já saíram da religião. Infelizmente, aconteceu para eles pena da morte, ficaram na prisão e depois executaram eles. Já aconteceu isso, sim. Até meu amigo passou isso. Desculpa, se nasce numa família com a religião e se eu não quero seguir essa religião, a pena é a morte. Exatamente. Essa é a lei do Islã. Para quem que não sabe, porque eu sei muito bem, então vou explicar bem sobre isso. Quem que nasce na família muçulmana não pode seguir outra religião. Essa é a lei do Islã. Se você sair do seu religião, você fica condenada à pena da morte. Essa é a lei. Então, por causa que leis, regras do Irã, do Estado, funciona como islamismo, como Al-Qur'an, livro sagrado do Islã, então a gente passa isso. Então a gente vive com esse medo, com esse trauma, na verdade, posso falar. Então eu saí do Irã, eu tenho liberdade, eu falei que eu não sou mais muçulmana, eu não vou seguir essa religião, porque eu sou mulher, eu já sei muito, muito bem sobre meus direitos, então não vou seguir essa religião mais. Por isso eu não posso voltar no meu país também, porque eu sou ex-muçulmana. Claro. Então, Sim, você estaria em risco se voltasse, né, Máxima, pelo que está me dizendo. Máxima, a nossa conversa está assim, de uma riqueza profunda, e eu acho, como a gente tem o tempo, a gente vai precisar encerrar, eu acho que a gente vai ter que te chamar algumas outras vezes, né, PG? Porque eu tenho mais 70 perguntas na fila. Que a Máxima possa. Nós vamos combinar contigo para tu voltar, porque infelizmente o tempo de rádio é assim, né? A gente precisa fazer um intervalo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final. Aqui a gente tem 30 segundos. Você também sabe como é que são as redes, né? A gente tem um tempinho de 30 segundos de uma mensagem final tua e a gente vai te chamar de novo. Primeiro agradecendo, obrigada, e você vai voltar com a gente. Tá bom, muito obrigada. Quero agradecer porque eu quero só pessoas apoiam e compartilham voz das pessoas que estão condenadas pelo silêncio, porque eles não têm liberdade para falar, para básicos direitos delas. Então eu só quero vocês, o povo do mundo, ajudam o povo do Irã, porque estamos passando um momento muito difícil. Muito obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos, um abraço forte em você, em toda a comunidade. Sabemos também, né, da angústia que é estar com a família, né, e a preocupação toda. Um beijo, querida, e uma boa semana.